Fala, meus bebês, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal maravilhoso, canal do Gabi. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito pessoal, onde eu vou contar pra vocês aqui, vou relatar a decisão de fazer a cirurgia bariátrica, o porquê, como foi a minha transformação, como foi todo esse processo meu de emagrecimento, os desafios, as vitórias. Vocês vão acompanhar tudo aqui agora. Vou mostrar também uns takes aí, alguns vídeos, né, pra quem é seguidor e inscrito novo. Me vê, né, tem muita gente que tem curiosidade quando fala, eu fiz bariátrica, aí fala, sério? Então vocês vão acompanhar alguns takezinhos, algumas imagens minhas aí antes da bariátrica. Simbora começar o vídeo, mas antes disso se inscreve no canal se não estiver inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento de vídeo novo. Curte, que é importante para o YouTube entender que esse vídeo não prejudica ninguém, não fere ninguém, ele vai entregar para mais pessoas, tá bom? E deixem nos comentários sugestões e ideias do que vocês querem que eu traga pro meu canal do YouTube, que eu vou trazer, afinal de contas quem manda são vocês. Bom, meu povo, vamos começar um pouquinho entendendo tudo desde quando começou, né? Então eu sempre fui uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um adulto que sempre gostou muito de comer. Eu comia por prazer mesmo, não era assim compulsão alimentar, porque eu tinha prazer em comer, eu queria comer. Eu nunca fui de comer muito, assim, tipo assim, durante toda hora. Eu comia menos, em menos intervalos, porém comia muito. E principalmente a larica da madruga. Gente, essa daí me acompanhou por anos e anos e anos de comer. Meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, enfim, era o horário que mais me atacava a fome, e era aquela hora de fazer o quê? De invadir a geladeira da casa de papai e mamãe. Então, eu comecei a perceber, né, quando eu fui crescendo, o quanto isso estava me incomodando com relação ao meu peso, ao meu corpo, né? Alguns comentários maldosos, ofensivos, né? Bullying diretos e indiretos. Então, problemas de saúde, né? Foi acarretando muito problema de saúde. Então chegou um momento em que eu tentei de tudo para emagrecer, de fato, gente. Tudo que vocês imaginarem. Dieta, reeducação alimentar, vigilância do peso. E confesso que isso foi o que mais funcionou. Tomar Holistat, tomar cápsulas emagrecedoras, aquelas cápsulas milagrosas. Tome isso e emagreça X peso até 30 dias. Que é tudo mentira, né, gente? Não existe mágica. Se fosse tão fácil assim, ninguém estaria sobrepeso nem obeso aí no mundo inteiro, né? Na época não existia ainda essa questão do Ozempic, do Wegovy, do Mounjaro, que existe agora também, né? E a cirurgia bariátrica naquela minha época era algo relacionado muito assim, impossível, algo difícil, algo que ninguém aceitava, um tabu gigantesco. Então era algo que era fora da minha realidade, apesar de minha mãe ter feito cirurgia bariátrica. Então isso ser muito comum já pra mim, falar sobre a bariátrica. Mas pra eu fazer ainda não, já passou pela minha cabeça, mas impossível, não vou conseguir fazer, meus pais não vão deixar, não vou ter apoio, enfim, pode dar errado. Então era algo que era muito distante pra mim. Então, como vocês viram aí, eu sim, gente, eu estava obeso, literalmente. Eu estava pesando 115 quilos quando eu tomei a decisão. E falei, não, eu vou atrás do médico, eu vou fazer a avaliação, vou fazer a consulta, vou ouvir o que ele tem a me dizer, como funciona a cirurgia, como é feita a cirurgia. Apesar de ter tido minha mãe como exemplo, mas se tratando da gente, a gente quer saber ali, né, minuciosamente tudo o que será feito, os pós, o contra, todos os processos que o médico quer me passar. E aí vem a escolha do médico, né? Conheci o Dr. Vitor, que foi meu cirurgião e hoje meu amigo. Através do Instagram mesmo, né? Pesquisando sobre bariátrica e tal e tal. O Instagram acabou me entregando o perfil do Dr. Vitor. O que foi que eu fiz? Eu segui o Dr. Vitor no Instagram. Fui acompanhando os pacientes, os relatos, a rotina dele, acompanhando as publicações dele. E falei, bom, eu estou lidando com um profissional de excelência, um profissional conhecido, então eu vou marcar uma consulta, né? Vamos marcar essa consulta. Não tá decidido assim, vai fazer cirurgia. Até porque, como eu queria fazer pelo plano de saúde, eu tinha que ver o que ele ia me dizer, se eu poderia, se eu atendia os pré-requisitos para fazer pelo plano. Enfim, marquei essa consulta com o Dr. Vitor, foi uma consulta excelente. E de lá eu já saí com todos os exames que eu precisava para o plano aprovar a minha cirurgia. Ele falou que eu tinha todo o perfil, eu tinha peso, eu tinha IMC, eu tinha os problemas de saúde. Tudo, tipo assim, tem alguns pré-requisitos, né? Eu não precisava ter todos, mas eu tive todos os pré-requisitos para o plano aprovar a minha cirurgia. Tanto que tinha 21 dias úteis para aprovar, a minha cirurgia foi aprovada com 10 dias úteis. Então, assim, aprovou muito rápido quando eu juntei relatório de psicólogo, de nutricionista, de endocrinologista, de cardiologista, relatório do Dr. Vitor, né? E os exames também.
Então acabou que minha cirurgia foi aprovada. E aí eu lembro que eu só contei pra Rodrigo, né, meu marido hoje, e era a pessoa que sabia logo de cara. Depois eu comentei com minha mãe. Fui falando aos poucos e com certo medo, assim, das pessoas me julgarem, falaram que loucura, pra que isso? Minha mãe me acolheu, até porque ela é bariátrica, então ela fala que foi a melhor escolha da vida dela, né? E depois eu falei pra minha avó, que também me acolheu e tal. E aí meu pai, que sempre é mais complicado de falar as coisas, que meu pai é muito cético em algumas coisas, muito assim, tem uma cabeça fechada e tal. E aí eu nunca tinha falado sobre meu peso pro meu pai, sobre nada do meu estado de saúde e tal. Então eu gravei um áudio, esqueci, eu tava viajando, eu acho. Eu gravei um áudio pra ele de uns 4 minutos, no podcast, né? E aí eu falei meu peso, falei tudo, falei que da consulta, falei que seria pelo plano e tal, que não teria nenhum custo financeiro assim adicional, além do que a gente já paga pelo plano mensal. E ele foi super apoiou, falou que apoia assim, que apoia tudo que for pra melhorar nossa saúde, né, nossa autoestima. Que além da saúde minha tá, né, vou falar palavrão, mas tava assim, minha autoestima também tava lá assim, né. Então é uma cirurgia que aliou o meu emocional ao meu físico. E ele me apoiou. E eu não contei a mais ninguém. Amigos bem íntimos, assim, próximos, bem íntimos mesmo, tipo 2, 3 pessoas no máximo que ficaram sabendo antes. Os demais, todo mundo, só ficou sabendo realmente quando eu já tinha operado. Falei, minha mãe, entrei no centro cirúrgico, saí do centro cirúrgico, estou no quarto, estou bem. Você pode contar a sua família, os amigos, seus colegas de trabalho, enfim, quem você quiser. Aí tudo ok. Tanto que eu também publiquei no meu Instagram a foto com um dia depois de operado, já ainda no hospital. E um textinho, né, relatando o que eu fiz e tal, a transformação mais importante da minha vida, a cirurgia mais importante da minha vida. E a minha primeira publicação no Instagram, inclusive, é essa. Vai lá me seguir, me acompanha, que tem muita coisa boa lá também. E aí vem o pós-cirúrgico, o tão temido pós-cirúrgico por todos que querem ou fazem a cirurgia bariátrica. Isso é explicado antes de você aceitar fazer a cirurgia. O médico fala, né, na primeira semana você pode ter uma sensação de tipo, me arrependi, pra que eu fiz isso, que loucura, não vou me adaptar, quero largar tudo, vou estar pra cima, enfim. Isso é aliado ao emocional. Eu fiz terapia antes da cirurgia, pós-cirurgia, até eu ter alta da psicóloga e dizer, você está muito bem com relação à sua saúde emocional com a sua cirurgia bariátrica. E aí eu parei de frequentar a terapia. Mas eu não posso dizer isso porque eu não passei por isso essa primeira semana, que muitos passam. Inclusive eu tive relatos de pessoas que me seguiram, que o Dr. Vitor falou que eu fiz, mandou me seguir pra... Eu fiquei tipo meio que assessorando alguns pacientes do Dr. Vitor que entraram em contato comigo pra tirar as dúvidas, pra esclarecer antes de fazer a cirurgia. E depois que eles operaram também, eu mantive esse contato. E aí, operou, me conta, tá sentindo o quê, como é que tá? Eu tive esse cuidado, essa atenção com esses pacientes, porque eu não tive isso. Mas como eu sou uma pessoa, como eu sou um comunicador, né, eu trabalho com isso, então eu me senti na obrigação de, como eu tive o contato ali na triagem prévia, eu me senti na obrigação de também saber do pós, como estava se sentindo, até porque eu, de certa forma, acabei influenciando, né, essa pessoa, a induzir ela a realmente aceitar a cirurgia e a fazer. Então eu me senti nessa obrigação de acompanhar um pouco até ela dizer assim, estou ótima, estou maravilhosa, estou me sentindo muito bem, e aí sim eu ficar satisfeito. Então, eu não tive isso nas primeiras semanas, porque o meu foco era tão grande, gente, mas tão grande, tipo assim, eu tomei a melhor decisão da minha vida, a melhor decisão da minha vida, eu mudei minha vida completamente, eu vou aprender uma nova vida agora do zero. Eu tava tão focado nisso e não dar certo, em ficar magro, e me ver magro, e me ver saudável, me ver bem, feliz, me sentir mais lindo, que essa semana que geralmente algumas pessoas passam, eu não passei. Em nenhum momento eu pensei, passou na minha cabeça, pra que eu fiz a cirurgia bariátrica? Me arrependi de ter feito a cirurgia? Não. Sempre batia na minha cabeça o porquê eu não tinha feito isso antes. O quão milagroso, o quão maravilhoso, o quão transformador e libertador é a cirurgia bariátrica. E tá sendo pra minha vida. Então eu não passei por esse processo. Mas sim, muita gente passa, e isso é normal, tá? Por isso que é muito importante você fazer a sua terapia, tá com a terapia em dia. Até pra você não descontar em vícios que você nem tinha, como álcool, drogas, compulsão sexual, enfim, tudo que é conversado na terapia. Foi conversado isso comigo e com o Rodrigo, até que ele foi na terapia nesse dia comigo. Então assim, pra mim essa fase foi muito tranquila, né? Esse início e também você ter o apoio, né? No meu caso eu tive muito apoio de Rodrigo, né? Que mora comigo, apoio da família também, dos amigos, então isso é muito importante. E aí começou, né? Depois que eu fiz a cirurgia, que passou essa fase inicial, que a gente tira com uma fase que é mais chata, né? Que é a parte de líquido, né, que é tudo uns 50 ml de líquido,
O que foi difícil pra mim, gente, foi só tomar chá. Que eu odeio chá até hoje, eu nunca gostei de chá. Nenhum tipo de chá. Então, na dieta do nutricionista tinha alguns chás de erva doce, erva cidreira, de camomila, que ajudavam até, né, com relação a gases, a não se sentir estufado, a auxiliar na digestão, a camomila para acalmar a gente, né. Enfim, então eu tomava a pulso, porque era importante. Mas chegou um momento em que eu abusei, falei, não quero mais contar com chá. E aí vem aquela fase de você ficar assim, apático, se sentindo fraco, mole, com muito sono. Normal também, porque você não está ingerindo muita comida, muito nutriente, muita vitamina, muito suplemento. Ainda não pode. Então, isso é normal, né? E é uma fase, inclusive, que eu não saía de casa. Eu ficava dentro de casa, eu gostava de ficar em casa, respeitando meu processo, respeitando o meu tempo, o tempo da cirurgia, o tempo da minha adaptação, né? Que a gente tem que se adaptar, literalmente, é uma mudança totalmente radical. Então, eu não gostava de sair de casa. Porque eu sei que eu poderia encontrar muitas pessoas que iam entender o que eu tô passando, né? Que são pessoas instruídas, mesmo que não sejam pessoas que tenham feito bariátrica, mas pessoas que são instruídas, que têm um intelecto bacana. E também sabia que ia encontrar pessoas leigas, ignorantes, né? Que iam ficar falando, não sei o que, pra quê, agora tá aí, fraco, não sei o que lá, apático, parecendo que tá doente. Então, assim, pra evitar esse tipo de comentário, que isso tudo pode ferir o nosso emocional, eu preferi me resguardar em casa, né? Respeitei ali. E quando eu me senti seguro pra sair, assim, público, pela primeira vez, assim, que tinha muita gente ao meu redor, pessoas que eu não tava vendo desde quando eu fiz a cirurgia, foi nos 30 anos da empresa de meu pai. Que sede, eu tô falando muito. Foi a primeira vez que muitas pessoas lá me viram. E, tipo, tudo bem, eu tava pronto emocionalmente pra encontrar algumas pessoas, pra ter que ficar esclarecendo, falando, meu Deus, você tá muito mal. Graças a Deus eu recebi só comentários positivos, comentários bons. Não recebi nenhuma crítica, nenhum comentário maldoso, nem malicioso. Só de quando eu tava mais bonito, mais lindo, que sentia que eu tava bem, que eu tava feliz, que era isso que importava. E deu tudo certo, graças a Deus, né? Nesse primeiro encontro. Claro que até hoje eu tive alguns encontros chatos, de alguns comentários nada a ver, mas que eu também tava pronto pra passar por eles, né? Não respondi, deixei pra lá, mas também não absorvi pra mim, não internalizei isso, né? Porque a minha paz de espírito, o quanto eu me sinto tão bem em ter feito isso, é o que importa, né? Tô bem resolvido com isso e dane-se o resto. E assim, gente, não é um caminho fácil, tá? Quando eu vejo as pessoas falando que bariátrica foi pelo caminho mais fácil. Não é o caminho fácil, é o último caminho. Depois de você ter tentado de tudo, de você perder as esperanças e dizer, o que eu faço agora? Vou me trancar no quarto, sem água, sem comida, sem nada, pra perder peso na marra, fazendo um jejum, loucos, correndo risco de até morrer, né? E não, tem a bariátrica, que no meu caso foi meu último recurso, né, pra tentar perder peso. E graças a Deus funcionou e vem funcionando muito bem. Esse ano eu completo 2 anos de bariátrico. E eu tô muito, muito feliz com o meu corpo, com o peso que eu tô hoje. Eu tô pesando menos de 70 quilos ainda, mas meu objetivo é chegar nos 75 quilos, mas só de músculo, né? Já ganhei bastante músculo, mas tenho que ganhar bastante ainda. E é isso. É transformador, é libertador, é inspirador, é revolucionário, é radical, mas é muito gostoso o resultado, muito satisfatório. E algumas pessoas perguntam, o que você come hoje em dia? Eu como tudo. Tudo. Dou uma dobradinha a uma sopa. Claro, com consciência, aos poucos, comendo pouco. Por exemplo, nesse dia eu não acordei muito legal do estômago, tô me sentindo assim e tal, fraquinho. Vou comer uma dobradinha? Vou. Aí vem o quê? Vou comer uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais leve. Tô bem, tô de boa. Tô com o estômago forrado do café, tô legal. Não tô sentindo nada. Hoje o almoço é uma dobradinha. Vou comer um pouquinho sim, gente. Com consciência, pouco, pra satisfazer a vontade e tá tudo certo. Eu nunca tive reganho. É normal, dizem, depois de um ano, né, ter algum reganho de peso. Eu já vou completar 2 anos, eu não tive nenhum reganho de peso. Pelo contrário, minha gordura baixa e minha massa sobe.
Eu tô com um percentual de gordura tão baixo que minhas veias tá tudo assim calibrada dos braços, também por causa da academia, né? Mas dizem que essas veias assim fica mostrando assim e tal, nos braços, na mão, não sei o que, até na perna, aqui na perna da barriga, significa baixo percentual de gordura. E realmente meu percentual de gordura tá muito baixo. E isso pra mim é muito bom. Então acredito que para um sucesso na cirurgia dessa, o foco principal é você tratar o seu emocional e a sua cabeça. Porque a cirurgia ela não faz mágica, gente. É uma ferramenta, né? Ela te joga assim, pum, 50% é a cirurgia do sucesso. O restante dos 50% é totalmente nosso. Da nossa consciência, da nossa mudança dos nossos hábitos. Se a gente fizer a cirurgia e manter os hábitos que a gente tinha antes da cirurgia, não vai ter resultado bom, não vai ter sucesso. Então assim, não é o caminho mais fácil. É muito difícil. Muito difícil, mas o resultado, com uma boa consciência, uma boa terapia, uma boa equipe de médico ao seu redor, não tem como dar errado. E com um bom apoio e estrutura familiar ao seu redor, não tem como dar errado. E se você precisar, estou aqui, tá? Me segue no Instagram, me chama no direct, manda sua dúvida se você é bariátrico, tá no início, se você quer fazer, ou se você tem um sonho em fazer, quer tirar as dúvidas, eu respondo todo mundo de fato, gente, eu respondo, tá? Não fico sem responder. Eu já perdi a conta de quantos pacientes que iam fazer ou fizeram bariátrica mandaram mensagem pra mim e eu respondi todos, um por um. E todos hoje me seguem, me acompanham, interagem comigo e eu interajo com eles também. Então, sinta-se à vontade, tá? E se você gostou desse vídeo, comenta aí, deixa o like, que é muito importante. Me segue no Instagram, galerinha, até porque lá também eu solto os dias que eu vou soltar vídeos aqui no YouTube. Esse vídeo foi voltado mais pra quem é bariátrico? Não, pra você também que não é bariátrico, que você que já é magro, mas tem uma mente atrasada, não tem muito conhecimento, não sabe como agir perante algum familiar, parente ou amigo bariátrico. Assiste pra se conscientizar, porque o seu apoio, o seu carinho, a sua atenção transforma e revoluciona vidas. É desse apoio, desse cuidado, desse carinho, dessa paciência que nós, pacientes bariátricos, precisamos, principalmente no pré e no pós, né? Tem gente que no pré, tem uma paciente de Dr. Vitor que ela ficou até sem voz antes da cirurgia, de tão ansiosa que ela ficou. O Dr. Vitor falou, Gabriel, por favor, conversa com ela aí pra acalmar, ela tá muito nervosa, muito ansiosa. Conversei, acalmei, dei meu apoio, dei meu suporte, me tornei amigo dela. Então, a gente tem contato até hoje. Então, isso é muito bacana, a cadeia que a gente forma, a cadeia que a gente alcança, né? Pós a cirurgia ou antes da cirurgia também. Enfim, um beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui, ó, por exemplo, agora eu tô comendo um biscoitinho. Ele tem um pouco de chocolate, né? Tem o famoso dumping, isso fica para um outro vídeo, né? As crises que eu já tive e tal, para esse vídeo não ficar tão extensivo. Mas aqui tem chocolate, eu tô comendo. Perceberam que é um biscoito maiorzinho, mas eu tô quebrando os pedaços e comendo aos poucos. Justamente, porque se a gente comer de vez, né, a passagem rápida de alimento pro estômago é que gera o dump. Então, come devagarzinho, mastiga. Estômago não tem dente, muito menos no estômago operado de bariátrica. E tá tudo bem. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!